Voltamos então, pessoal, com o segundo bloco deste nosso Espaço Heráclito de hoje, que traz um debate sobre a pequena fábula do grande escritor tcheco Franz Kafka, nosso querido Chico Kafka. Então vejam vocês, o título desse trecho, chamemos-lo de trecho, é Pequena Fábula. Nós já estamos vendo desde o primeiro bloco que se trata de uma grande fábula. E eu li com vocês, ao longo do primeiro bloco, as duas primeiras frases. Na verdade, uma frase e meia, porque eu parei no meio da frase. Eu li uma oração da segunda frase. Eu vou retomar, para a discussão não ficar mutilada, eu vou retomar rapidamente a primeira e a segunda frases, ou a primeira frase e a primeira metade da segunda frase, para nós darmos sequência ao nosso debate. Então vejam vocês. Ah, disse o rato, o mundo torna-se cada dia mais estreito. Então eu falei desde meados do primeiro bloco, fiz uma introdução a princípio, e depois, a partir da metade do primeiro bloco, eu passei a discutir os sentidos, as leituras potencialmente religiosas dessa primeira frase, me remetendo ao primeiro livro da Bíblia judaico-cristão, o primeiro livro do Velho Testamento, o primeiro livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros judaicos. E me remeti então ao Gênesis, ao paraíso do Éden, ao paraíso original antes da queda. Fiz menção a isso, mostrando que o paraíso possibilitava uma vastidão original infinda, e que pós-queda o mundo então foi se estreitando. Me remeti a uma leitura religiosa. A primeira metade da segunda oração diz o seguinte: a princípio o mundo era tão vasto que me dava medo. Se a leitura fosse intrinsecamente religiosa, por que o rato teria medo da vastidão original? Dado que, antes da queda, os seres, até em característica animalesca, eram inscientes sobre si e sobre o mundo. Eles desconheciam, segundo a leitura tradicional do Gênesis, a tensão entre o bem e o mal. Eles eram seres inscientes, mais uma vez eu digo, sobre si e sobre o mundo. O medo era resultado de quê? Era vinculado a quê? Isso nós jamais saberemos de maneira estrita e estreita. Nós tentaremos atribuir sentido a esse medo. A fábula do Kafka desdobra esse medo, mas justamente desdobra o medo sem unilateralizá-lo, sem atribuir um conteúdo unívoco àquilo que seria esse medo. De tal maneira que nós podemos atribuir a essa forma esférica, essa forma elíptica da pequena fábula, uma série de conteúdos sem que, a meu ver, nós consigamos, de uma vez por todas, dizer a que a pequena fábula se refere. Essa é a riqueza da construção kafkiana. Mas continuemos agora a leitura dessa nossa pequena fábula. A princípio, o rato falando, o mundo era tão vasto que me dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via à distância, à direita e à esquerda, as paredes. Olha, vejam vocês, a primeira frase poderia dar a impressão de que o rato sentia tristeza, comiseração, de que ele acompanhava a estreiteza do mundo com tristeza, justamente porque o mundo era vasto e lhe dava medo a princípio, mas agora ia se estreitando. Aí a gente poderia pensar o seguinte: ué, o rato não estava lamentando a estreiteza do mundo a princípio? Pois é, agora, neste momento aqui da análise da pequena fábula, da leitura da pequena fábula, nós chegamos à noção de que ele começava a ver sentido na estreiteza do mundo. Vejam vocês, isso já dá uma série já traz uma série de questões para nós. Por exemplo, imaginemos que eu fizesse uma leitura eminentemente político-emancipatória da pequena fábula. Imaginem vocês que eu atribuísse a leitura da pequena fábula um caráter de percepção de como se dão as relações de poder, de como se dão as relações de opressão, de como o ratinho, uma metáfora, digamos, para o proletariado universal ou para
para as camadas oprimidas da história humana, que o ratinho percorresse o patíbulo da história. E vocês já sabem, eu já li a Pequena Fábula até o fim, o Kafka vai dizer que o gato, o narrador do Kafka vai dizer que o gato devorou o rato. Então, seria interessante pensar que nessa trajetória, o ratinho nos mostra a pedagogia do poder, a prática do poder. Faço um parênteses. Seria uma leitura parelha, se eu assim o fizesse, seria uma leitura parelha a leitura que o socialista italiano Antonio Gramsci fez em relação ao Príncipe do Maquiavel. O Príncipe do Maquiavel, como os telespectadores do Espaço Heráclito podem saber, é uma obra dedicada a Lorenzo de Medici e serve como uma cartilha pedagógica para a tomada e a manutenção do poder. Só que o Gramsci, no cárcere de Benito Mussolini, o ditador fascista italiano, leu o Príncipe a contrapelo daqueles que deveriam lê-lo a partir das suas posições dominantes para tomar o poder. Gramsci leu o Príncipe como uma pedagogia em relação à prática histórica do poder, para que aqueles que não eram empoderados, aqueles que na verdade sofriam as consequências do poder, pudessem entender como é que o poder se articula e pudessem lançar mão dos mesmos mecanismos historicamente tornados impessoais para tomar o poder dos poderosos. Vejam que essa leitura poderia se insinuar, e a meu ver pode se insinuar, para a constituição da Pequena Fábula. Ocorre que o ratinho, ao invés de se sentir acossado pela estreiteza contínua do mundo, passa a ver balizas neste mundo mais estreito. Como se ele perfizesse a trajetória descrita pelo pensador francês Etienne de la Boétie, que dissertou sobre o discurso da servidão voluntária. Então aqueles esquerdistas que quiserem atribuir à Pequena Fábula um sentido univocamente libertário e redentor, terão que lidar com o fato de que o rato se sente, digamos, mais confortável, se sente mais balizado pela estreiteza contínua do mundo. Ele tinha medo a princípio, mas a trajetória através de um mundo cada vez mais estreito, um mundo que se afunila, traz para ele ao menos, se ele perde a vastidão original, vastidão, vale lembrar, vale sempre frisar, que lhe dava medo, a estreiteza vai fazendo com que ele encontre suas balizas. Vejam que interessante. Aí, leitores esquerdistas, a meu ver, até mais refinados, poderiam dizer: ah, mas justamente por essa ser a trajetória do discurso da servidão voluntária, nós encontramos um medo quintessencial, o medo da liberdade, o medo que advém da responsabilidade histórica daqueles que foram tradicionalmente oprimidos para tomarem suas vidas nas próprias mãos, para que eles possam exercer o caráter de agentes da história. Vejam vocês então, pessoal, vou controlando aqui o tempo do nosso programa, vejam quantas possíveis leituras já se insinuaram na trajetória dessa nossa Pequena Fábula. Quantas leituras contraditórias, quantas leituras encarniçadas, antípodas, foram se insinuando na nossa trajetória aqui da Pequena Fábula, que ainda não terminou. Continuemos a nossa leitura aqui. Disse o rato, o mundo torna-se cada dia mais estreito. A princípio era tão vasto que me dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via a distância, à direita e à esquerda, as paredes. Até aqui nós lemos. Mas olhem a conjunção adversativa, dando ensejo a essa nova oração. Vamos ver aqui se há uma contraposição, uma nova contraposição ao que havia ocorrido antes. Mas essas longas paredes convergem tão depressa uma para a outra, que já estou no último quarto, e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Olha, pessoal, aqui nós chegamos agora. E depois desse trecho que eu acabei de ler, vem a colocação do gato. Vejam que o rato vai encontrando balizas
na estreiteza do mundo, pensemos, por exemplo, em uma das partes de um losango. Então, o mundo pode ser tido como um funil, justamente a metade de um losango. Ele era mais vasto a princípio e foi se tornando cada vez mais estreito. E nessa estreiteza contumaz do mundo, nessa progressão de estreiteza do mundo, o rato, que até então havia encontrado balizas, havia sentido menos medo por caminhar por um mundo mais tangível para si, pensemos também que o rato é um ser ínfimo, ser pequeno diante do mundo. É claro que o homem também o é, mas o rato tem dimensões extremamente diminutas se comparado o rato, se comparado ao homem, tem dimensões diminutas. Então o mundo é ainda mais opressor e opressivo. O mundo gigantesco é ainda mais opressor e opressivo para um rato antropomorfizado dessa maneira. E quanto mais ele caminha funil abaixo, ou seja, estreiteza abaixo, goela adentro, e goela não no sentido gratuito, como vocês sabem, aquilo que o gato vai fazer já já, ele se depara com mais uma contradição. E não é à toa que o Kafka usa a conjunção adversativa mas para se contrapor a essa euforia da estreiteza do mundo que se torna mais tangível. Porque ao fim da estreiteza que torna comum, que torna minimamente significável e significante o mundo, ao fim dessa estreiteza há uma ratoeira. Ou seja, há a morte, há uma armadilha, há um dead end, há um deadline, há um fim da linha, um beco sem saída. E aí, quando nós nos deparamos com isso, nós percebemos que se nós propusermos uma leitura que acompanhe o devir dessas contradições, nós entendemos como é que o Kafka propõe uma leitura da história humana que ainda não apresentou a reconciliação de seus conflitos, se é que eventualmente poderá apresentar tal reconciliação. As possibilidades de leitura unívoca, leituras religiosas, leituras seculares, leituras mais à esquerda, leituras mais à direita, leituras de uma esquerda que tenta entender o movimento do oprimido em direção ao opressor, fazendo a ode ao opressor, não conseguindo entrever ou antever uma sociedade para além da opressão. Todas as leituras que se impõem, elas passam, digamos que por uma gramática de estruturação dos conflitos. E é essa gramática de choques encarniçados, é essa gramática de contraposição que não nos permite dizer era uma vez e o ponto final. É essa gramática que não nos permite dizer que esse é o sentido cabal da pequena fábula. Por quê? Além de a pequena fábula conter no bojo da sua trajetória narrativa animar as mais diversas tensões contraditórias, a história, que é um seio fundamental de leitura da pequena fábula, não único, volto a dizer, mas um seio fundamental, não reconciliou o rato com a sua trajetória, o rato consigo mesmo, não fez com que o gato, que ao fim e ao cabo devora o rato, deixasse de entrever a possibilidade da vida para além de ser gato, ou para além da cadeia alimentar. Cadeia alimentar que arregimenta tanto o escravo quanto o senhor. Se os telespectadores buscarem na trajetória do Espaço Heráclito um programa gravado aqui nos Estados Unidos chamado A Dialética do Senhor Escravo, vocês chegarão a essa discussão a qual eu acabo de me remeter a partir da leitura aqui da pequena fábula do Kafka. Vejam vocês então que quando ele chega ao beco sem saída, ao dead end, quando ele chega a esse beco sem saída, o que seria possível fazer? Ora, se ele se encaminhou para um sentido estreito e unívoco da história, se ele percorreu a metade do losango até o beco sem saída, o que é que o rato poderia fazer? Ele poderia voltar para o local de onde ele veio e reencontrar
essa vastidão supostamente original, ou vastidão anterior à perda de grandeza do mundo, a vastidão anterior à redução contínua do mundo. Ocorre que o rato não poderá fazer isso. Por quê? Porque nós começamos a entender que o gato era como que uma eminência parda, como um espectro a rondar o ratinho desde o princípio. Quiçá por isso ele havia sentido medo desde então. Porque quando o rato volta, quando ele se volta, ou quando nós entendemos que o gato ali está, ele não pode voltar para de onde ele veio sem cair na goela do gato. E o Kafka termina a pequena fábula trazendo à tona a seguinte colocação do gato: você só precisa mudar de direção, disse o gato, e devorou-o. Então é como se aquele que nos ensina, aquele que traz o conselho para a transformação da estreiteza histórica, é aquela mesma voz, é aquela mesma entidade, é aquela mesma classe social que oprime o rato, que faz com que o rato seja devorado, que faz com que o rato seja insumo para a continuação e reprodução da cadeia alimentar. Isso é sumamente interessante, possui profundas implicações histórico-políticas e nos traz a noção de que uma leitura que se não quiser tornar unívoco o sentido histórico-político da pequena fábula, mas se nós não utilizarmos, não lançarmos mão desse sentido, me parece que muito da pequena fábula será perdido. É claro que nós podemos falar de relações intersubjetivas que fazem parte da teia da microfísica do poder. Um pai contra um filho contra um pai, um filho contra a mãe, uma filha contra a mãe, a filha contra o pai, aluno-professor, chefe-empregado, classes sociais antagônicas, ou supostamente antagônicas, ou antagônicas até determinado momento, na medida em que também os oprimidos contribuem kafkianamente, por intermédio da mediação da pequena fábula, pela mediação da pequena fábula, pela reprodução dessa dominação. Tudo isso, pessoal, traz uma riqueza polissêmica para a pequena fábula, de tal maneira que nós entendemos como é que, ao longo de uma história que não conseguiu ainda reconciliar as suas antíteses, as suas teses e antíteses, o seu movimento contraditório, a pequena fábula, ela, ao invés de se fechar ao longo da história, desde a sua escritura, digamos, há aproximadamente 100 anos, o processo foi publicado, se eu não me engano, há 101 anos, nós estamos há 101 anos da publicação de um processo que se deu em 1914, então ao invés de a pequena fábula se tornar uma esfera fechada sobre si mesma, hermeticamente fechada sobre si mesma, na verdade a pequena fábula se abre, seus fragmentos se espalham ainda mais. Então nós entendemos como um texto escrito há 100 anos pode ser ainda mais atual do nosso contexto, na nossa contemporaneidade, porque as suas antíteses, as suas colisões contraditórias se encarniçaram ainda mais, e as teses e antíteses se entrechocam e não apresentaram ainda, se é que vão apresentar, a sua possibilidade de reconciliação e resolução. É assim que o texto se abre para a história. Ele se vê insuflado por ar redivivo ao longo de sua trajetória de leitura. É como se esse texto, até que o conflito, a dialética envolvendo gato e rato, senhor e escravo, não se resolva, até o momento em que ela permaneça encarniçadamente aberta, a pequena fábula ainda se configurará como grande fábula, como fábula aberta, e não propriamente como pequena, em sua brevidade, em seu caráter de síntese. Era isso, pessoal, que eu gostaria de trazer, que eu quis trazer a vocês com essa discussão histórico-kafkiana no Espaço Heráclito de hoje, o 68º programa da nossa trajetória do Espaço Heráclito. Se eu não me engano, desde o 50º programa, nós
fazemos a gravação do Espaço Heráclito aqui em Chicago, nos Estados Unidos. O último programa foi gravado à beira do Lago Michigan. Eu vou ficar aqui nos Estados Unidos por mais um mês e meio e espero, a temperatura está maravilhosa lá fora, espero gravar mais vezes aqui, aproveitar a paisagem de Chicago para gravar mais programas do Espaço Heráclito em diálogo com vocês. Então, pessoal, o Espaço Heráclito de hoje vai ficando por aqui com essa pequena grande fábula e nós voltamos daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, com mais um programa do Espaço Heráclito apresentado pela página da nossa TV Geração Z. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau, gente!